Dê uma forte palma para Jesus, Ele está aqui, aleluia. Mais forte é para Jesus, é para Ele. Toda a honra, toda a glória é para Ti, Jesus. Te agradecemos, Te louvamos, em nome de Jesus. Pai, também nesse momento queremos que o Senhor fale no nosso coração. Que nesse momento a Tua presença possa manifestar o Teu poder, a Tua glória, porque Tu, Senhor, quer. O Senhor diz na Tua palavra, meu Deus, que o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito, pensamento de paz. Um pensamento para fazer como o Senhor deseja. Eu oro que cada pessoa que está ouvindo o som da minha voz aqui, meu Deus, na igreja, e aqueles que estão assistindo, meu Pai, para o meio, Senhor, do meio de comunicação, declaro também a Tua graça e o Teu favor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estava com saudade de vocês, eu estava com a minha esposa 2 meses praticamente lá no Baliza, com a missão que o nosso líder, Pastor Lima, nos concedeu, mas já estamos aqui e creio que Deus vai falar com vocês, apesar de mim. Amém? O tema da mensagem é: eu me manifestarei. Quero que você sinta esse tema como uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero já abrir um parênteses. Tem que ter expectativa. Quando você vai no cinema, você tem uma expectativa que algo aconteça. Só que aqui a igreja não é clube. Aqui é o lugar de uma experiência sobrenatural, uma experiência com Deus, uma vida de transformação, de milagre, de conduta, de caráter, de obediência. Tudo isso Ele manifesta através da sua palavra. Quem está me compreendendo? Amém? Então você tem que ter essa expectativa. Você tem que ter esse desejo. Deus, não quero voltar para casa como eu cheguei. Algo tem que acontecer na minha vida. Amém? Isaías capítulo 57, versículo 15, a palavra do Senhor diz: assim diz o alto, o sublime, que vive na eternidade, cujo nome é o Santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas habito também com humilde de espírito e com arrependido, para dar um novo ânimo ao humilde e coragem e vontade de viver ao que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. É importante você saber que Isaías 57, versículo 1 em diante, o contexto fala que o povo era totalmente no pecado, na iniquidade, idolatria, imoralidade sexual. Os pais entregavam os filhos a deuses para sacrificar. Era esse povo, no capítulo 1 em diante. Mas Deus, no versículo 13, Ele fala que Ele vai habitar num coração quebrantado. Então você, quando entregou a vida para Jesus, você também teve a humildade e o quebrantamento de receber Ele. E Ele habita em você. Ele habita em nós. Amém? É importante que você saiba disso. Ele vai manifestar o poder dele na sua vida hoje, em nome de Jesus. Mas Deus, com seu amor e misericórdia, se manifesta quando temos uma atitude de arrependimento e entender que precisamos dele. Concentre nisso aqui. Eu manifestarei, tem uma forma dele operar. Coração arrependido, eu preciso, eu quero. Se você não tiver essas atitudes, ele não pode manifestar. Todos os milagres na palavra de Deus, você pode ler de Gênesis e Apocalipse. Os personagens têm misericórdia de mim. Eu preciso de ti. Bartimeu gritou. O Jairo, ele começou a mobilizar pessoas para que fosse Jesus na casa para curar sua filha. Então tem outros relatos. Bartimeu. O Zaqueu subiu numa árvore para chamar a atenção. Só que Deus hoje quer que a sua atenção e a sua fé para ativar e Deus fazer o milagre. E Ele vai fazer, amém?
Creio que necessitamos da manifestação da presença de Deus em nossa vida. É uma experiência nova, de trazer mudança e transformação em nós. Jesus é a palavra manifestada em nós para fazer esses milagres. Hoje você está disponível para buscar essa experiência aqui e agora? Eu imagino que você quer ter uma experiência sobrenatural. Quem quer ter uma experiência sobrenatural? Na alma, no corpo, em qualquer área. Agora eu vou lhe falar uma coisa muito importante. Vou falar atributos, características do eterno. Características imutáveis. Aquilo que não muda. Mas ele vai operar certas pessoas diferentes. Aqui tem pessoas diferentes, ele opera diferente. Sabe? Algumas pessoas ele vai dar um abraço, vai curar uma palavra. Talvez só uma palavra aqui que eu possa falar, já vai ser o toque de Deus. Alguns serão curados fisicamente. Outros, a sua fé vai aumentar. Outros, o ânimo, como diz a palavra, Deus vai trazer força e vontade de viver. Quem está me entendendo? E antes dele manifestar seu poder, ele nos revela a chave. Mas habito também com o humilde de espírito e com o arrependido. Em Salmos, capítulo 51, versículo 17, a palavra do Senhor diz: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Deus não resiste um coração quebrantado. Pode ser a pessoa mais ruim, rebelde. Para Deus, quando essa pessoa tem um coração quebrantado, ele recebe. Saulo de Tarso transformou em Paulo. Era uma pessoa terrível, maldosa, implacável, não tinha sentimento. Mas quando a pessoa se arrepende, Deus opera. Quem está entendendo? Então, antes de desejar que Deus manifeste seu poder, me quebranto, me humilho, confesso e verei o seu poder em mim. Como vimos na pregação de semana passada do pastor Gilvan sobre pecados. Existem múltiplas formas de Deus se manifestar nas nossas vidas. É fato de que cada um de nós somos diferentes, por isso creio que hoje o Espírito Santo vai operar a maravilha individualmente, como eu acabei de mencionar anteriormente. Então aqui veremos algumas maneiras de sua manifestação. Já entendeu? Precisa, coração quebrantado, aí essas características vai operar hoje. Você sabia que a fé é para agora? Esperança é para o futuro, fé é agora. E você tem uma fé. É a sua fé que cura. A minha fé, junto com a sua, opera o milagre de Deus. Quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Quando Deus se manifestou para o povo de Israel, nessa característica, eu sou o Senhor que te sara. A palavra estava sendo manifestada, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus de milagre. Creio que Jesus está aqui para manifestar a cura na sua vida. Salmo 147, versículo 3, a palavra do Senhor diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz assim, amo essa parte. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade entre o povo. Quando Jesus estava em forma física, ele ficava cansado, exausto, porque ele ia de vila em vila,
de casa em casa, para ajudar as pessoas. Por quê? Ele estava em forma humana, ele não era onisciente. Ele não estava em todo lugar. Ele estava no corpo de um homem. Quem está me entendendo? Só que hoje, ele foi para a eternidade, o Espírito Santo está aqui representando também ele está dentro de ti. Então ele pode manifestar o Jeová Rafá, o Deus que cura. Amém? Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Gênesis capítulo 22, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. O Jeová Jirê é o Deus da provisão. Não é só de finança, não é só dinheiro. É livramento, é proteção. Deus me livrou, Deus me protegeu, a minha casa, a minha família. Essa forma e multiforma dele manifestar nas nossas vidas. Mas na área financeira também. Eu quero abrir um parêntese e contar um testemunho. 20 anos atrás, quando eu estava aqui em Boa Vista, praticamente 20 anos atrás, cheguei, estava eu e minha esposa estava grávida da Thalita. E já era mais tempo, porque ela tem 22 anos. Aluguei uma casa, só tinha um colchão. E eu orei, Deus, eu vou ter que vender o meu produto da empresa de São Paulo. É 30 dias que eu vou esperar para que a minha comissão possa estar na minha conta. Eu não tenho um fogão, não tenho uma geladeira. Mas eu orei e aí Deus se manifestou e disse para mim, vai no banco e tem um dinheiro na tua conta. Eu digo, Senhor, eu vim de Macapá, não tem nada lá, está 0 quilômetro. Ele disse, vai que tem. Queridos, eu não estou aqui te iludindo. Eu ouvi ele falar, vai que tem. Eu fui no banco. Chegando no banco, fiquei na fila, digo, o que eu estou fazendo? Ele disse, tu vai receber o que eu te falei. E aí, cheguei no caixa, no atendente do caixa. A pessoa recebeu o meu número da minha identidade, tudinho, não tinha um cartão. Eu disse, quanto é que tem? Ela disse, R$700. Eu fiquei, R$700? Eu digo, me dá só 200. Porque eu estava com medo. Se os 700 não fosse meu, eu tinha que pagar e depois eu ia ser preso. Então eu digo, só me dá os R$200. Ela me deu os 200. Eu não saí do banco, fui no atendente, e na atendente eu disse assim, você tem como olhar aí na minha conta? Como foi que entrou esse dinheiro? Da onde? Aí a pessoa disse para mim, foi no sistema online. Isso foi no Banco do Brasil, naquela época que tinha aquele... Colocava o envelope, acho que ainda tem alguns bancos, mas isso foi primeiro, foi o Banco do Brasil. Foi alguém que colocou no sistema online, pelo caixa, e entrou esses R$700. E Deus disse, o meu anjo providenciou para você. Eu digo, tá bom, então espera aqui. Aí eu fui. Quando eu chego, me deu os 500. Também de matemática, essa galera aqui. Peguei os R$500. Deus é prova disso. Só que era a nota de R$20, de 5. Não era só de 100. É verde, né? Azulzinha? É, né? Tá bom. Tem que ter ainda uma falhazinha, senão não é perfeito. Aí o que acontece? Tudo chego em casa, a Jô está lá deitada naquele colchão, no chão. Eu joguei, literalmente assim. Olha, Jô, olha a bênção da provisão. Deus, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Aí ela disse, ai, meu Deus, Dora, o que é isso? Isso é só o começo. Por que eu estou falando isso? Porque você não é movido pelo sistema do mundo. Deus não se move pelo sistema do homem. Não se move pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Suíça. Por qualquer país. Ele tem o reino dele. Já passou gerações e gerações. Ele continua sendo Deus da provisão. Amém?
Jirê não é uma manifestação apenas de finança. Vimos que com Abraão ele amou tanto a Deus que sacrificaria seu filho. Mas Deus proveu o cordeiro para si. Se você estiver disposto a adorar a Deus, com tudo em sua vida, na hora que for preciso, o provedor se manifestará. Não tenha medo, Ele proverá. Recebe em nome de Jesus. O Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes, capítulo 6, versículo 24. Gedeão construiu ali um altar e honra do Senhor, e lhe deu este nome. O Senhor é? Querido, um pouco da história. Gedeão estava enfrentando ele e todo o povo de Israel um problema. Os medianitas, uns povos, estavam entrando, roubando a lavoura, saqueando tudo. Estava trazendo o quê? Aflição, depressão, pobreza. E aí eles clamaram. A Bíblia diz, e o povo clamou, e Deus ouviu e levantou Gedeão. E Gedeão conquistou, teve uma guerra, venceu, e ele levantou um altar, construiu ali um altar em honra do Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Aquele que te dá paz. Estamos em um mundo de pessoas atormentadas, perturbação, desordem, agitação, mas hoje qualquer que esteja neste lugar, ouvindo a voz da minha palavra, o Senhor vai trazer a paz, o Jeová Shalom, Ele vai trazer paz nas tuas emoções. Sabe, talvez você tenha tomado medicamento, talvez você tenha passado por tantas sessões pelo psicólogo, pelo psiquiatra, mas eu quero te dizer que as suas emoções não é o que vai mudar a sua vida, é o pensamento seu sendo organizado pela intervenção de Deus na sua mente. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Imaginei, depois que eu descobri que eu tenho a mente de Cristo, eu já comecei a melhorar. Parei de ser doido. Comecei certinho. A Jô sempre teve a mente de Cristo revelada. Por isso que casou comigo. Um dos homens mais bonitos e humildes. Se eu não declarar que eu sou humilde, pessoal, como eu vou chegar nesse nível? O Senhor é o Senhor da paz. Então, se você está enfrentando alguns sentimentos aí, porque esse mundo agora sem te perguntar agora aqui, se eu perguntar agora mesmo, quem está com depressão, literalmente, a pessoa vão levantar aqui. Tem gente aqui sofrendo com depressão. Mas Deus está dizendo para você, eu sou o Jeová Shalom, o Deus da paz. Você que está me ouvindo, o Senhor libera uma palavra dentro do seu coração. Ele está trazendo harmonia na sua alma. E toda depressão está sendo lançado fora em nome de Jesus. Amém. Dê uma forte palma para o mestre. Ele também é o Senhor, o Adonai. Kurios é uma palavra de origem grega que significa Senhor, Lorde ou Mestre. É utilizado como sinônimo de Deus ou Jesus entre os cristãos. Você tem que entender que você entregou a vida ao Senhor. Senhor é dono. Nós brasileiros recebemos Jesus como Salvador e esquecemos que nós também recebemos o Senhor, o Kurios, o Lorde, o Mestre. Porque não é eu e você que vive mais em nós, mas é Cristo que vive na sua vida. É Ele que é o dono das tuas decisões. Ele que é o dono da sua vida. Ele é o dono das suas decisões. Ele é o Senhor. E quando nós saímos dessa direção, sofremos com consequências e uma colheita dolorosa. Deuteronômio capítulo 28. Se obedecer, desfrutará por causa da obediência. Então,
Em João capítulo, Evangelho de João 20 e 28, Tomé fala sobre esse Adonai. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. No momento que Jesus apareceu na frente de Tomé, ele falou essa expressão, Curios, Adonai, Lorde, Senhor, Mestre, meu tudo, o dono da minha vida. Essa expressão. Nós temos que viver isso. Temos que parar. Não largue Jesus. Nem se você está passando por qualquer situação. Seja firme. Não abra mão da causa de Cristo. Amém? Através do sacrifício de Jesus, Ele se tornou dono absoluto da nossa vida. Não é o que vivo mais em mim. Não é eu que mando mais, é o Senhor. Outra característica e atributo de Deus, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, a nossa vitória. Quem quer vitória aqui? Quem quer vitória aí na sua casa? Quem quer vitória hoje? Porque Ele é a bandeira, Ele vai te dar vitória nessa situação que você está passando. Glorifique a Ele. Êxodo capítulo 17, 15, Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira. Quando Moisés derrotou o exército, através da intercessão, com as mãos levantadas, ele construiu um altar e disse, o Senhor me deu vitória. Ei, irmãos, cada vitória que você faz um altar. Altar de adoração, de agradecimento. Na sua casa, louve, agradeça a Ele, faz ações de graça. Porque é importante. Quando você faz isso, o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, a nossa vitória, vai te dar tudo o que você precisar. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, 57. A palavra do Senhor diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Ele vai te dar vitória nessa causa. Ele vai te dar vitória nessa causa. Quem está me ouvindo aqui, aleluia? Aqui é uma igreja pentecostal, amém? Mas também é uma igreja que anda na palavra, que ama a palavra. Eu não quero que você seja, não estou aqui para entrar na sua mente para sacionalismo, né? Sacionalismo, isso. Eu não preciso, sabe por quê? Porque eu sei que o poder de Deus opera através da fé. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Você, quando ouve a palavra de Deus, é importante você receber. É importante você tomar posse. É importante você dizer amém. Não são as minhas palavras. Aquilo que é meu, humano, joga fora. Aquilo que é a palavra de Deus, toma posse. Seja como cristão de Bereias. Os bereanos eram nobres, porque eles olhavam a palavra. Então você tem que estar com a palavra. E eu estou lançando uma palavra do Jeová Nissi sobre a tua vida. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Porque aquele que começou uma boa obra, vai completar em Cristo Jesus. Não temas, não te assombre, não tenha medo. Eu sou contigo, diz o Senhor. Amém? É a palavra que diz isso. O que eu estou falando é a palavra. Aquele que começou uma boa obra, é a palavra que eu estou referindo. Lançando a palavra, lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança teu pão sobre as águas e depois de muito tempo você vai encontrar palavra de Deus. Rio, água, reino de Deus. E vocês são bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Outra característica, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e ser íntegro. Quando Deus falou para Abraão, eu sou o El Shaddai,
Todo-Poderoso. E quando eu começo a ver esse atributo de Deus Todo-Poderoso, a Bíblia fala em Salmo que Deus, Ele mede a eternidade com a palma da mão dEle. Ele vai medindo com a palma da mão dEle. Amém? Para vocês é assim, amém? Ele mede a eternidade. Você tem noção o que é a distância da eternidade? Não tem, é fora da lógica. Mas o Deus que mede a eternidade com a palma da mão dele, está dentro de você, através do Espírito Santo. Então nós temos um poder sobrenatural. Quando você tem revelação quem você é em Jesus, você é uma ameaça para o inferno. Você é ameaça para qualquer reino. Por isso que, olha, na Escócia tinha uma rainha que ela tinha o pavor e medo do John Knox. Era um homem que orava, ela disse, eu temo mais a oração desse homem do que o exército do inglês. Porque ela, rainha, que não era serva de Deus, não conhecia Deus, quando esse homem orava, o milagre acontecia. Isso não é muito tempo. Os 300 séculos aí. Eu acho, né? Amém? Diga, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E vai fazer na minha vida, conforme o desejo dEle, conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Dê uma grande salva de palmas, porque a Bíblia diz, batei palma a todos os povos. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, 21, vamos ouvir as palavras de Jesus aqui. Todo mundo poderia ler aqui comigo, até 3. 1, 2, 3, já. Aquele, mesmo mandamento. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me... Amém? Também o amarei e me manifestarei. Você é amado por Deus. Você entregou a vida para Jesus. Você está sentado aqui. Você está me ouvindo aqui. Deus vai manifestar, porque é a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ele vai manifestar. O Deus Todo-Poderoso. O Deus é o mesmo. Entenda, tudo o que você precisa na sua vida está em Deus. Ele manifestará o seu poder, o seu amor, a sua libertação, a sua provisão, a sua salvação dos seus familiares, dos seus amigos, da nossa cidade, aqueles que precisam, para aqueles que o amam e se quebrantam diante de Deus. Quando você tem uma atitude de quebrantamento, como eu falei, e você, eu quero. Talvez aqui algumas pessoas, literalmente, tem uns cultos aqui, chegaram, aqui, quem tem uma doença incurável que não tem, é só um milagre. Venha receber esse milagre. Quem é que vai fazer milagre? É Deus. É a sua fé, a sua disposição, a sua humildade, a sua necessidade. Ele vai manifestar. O ambiente, ele vai manifestar nesse ambiente lindo. A última cadeira lá, o Espírito Santo vai falar no seu coração, vai te abençoar. Ele vai alcançar o seu casamento, ele vai alcançar as suas finanças, ele vai alcançar seus sonhos. Quero abrir um parênteses aqui agora para os jovens. Vocês jovens, homens e mulheres, que são fiéis aqui na igreja, estão aí, eu quero construir uma família. O Senhor diz para você, eu vou providenciar o melhor para a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele está dizendo isso para você.
a sua fé, a sua atitude. Eu quero declarar sobre a tua casa o Curios de Deus, o Shalom, o Adonai, o Jeová Jireh, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, vai operar na sua vida. E você vai ter vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você é o Jeová Nissi, o Senhor da batalha. Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém?